Oi, pessoal! Começando aqui, estava numa briga sincera e ferrenha com o PJE, mas vamos começar nossa live. É importante a gente vir aqui falar. A gente fez pela primeira vez uma votação para vocês decidirem sobre medicamentos de alto custo ou para falar sobre coronavírus, e vocês escolheram para falar sobre medicamentos de alto custo. E quem vai ficar aqui com vocês essa noite sou eu. Vou falar então. A ideia é falar sobre o julgamento que teve na quarta-feira passada sobre os medicamentos de alto custo. Porque essa questão do direito à saúde, na verdade, ela é muito mais ampla e ela está em debate nas cortes superiores já tem um tempo. O primeiro julgamento que a gente pode falar assim, que é um voto que vale a pena ler, é da STA 175. Se você trabalha com essa área de biodireito, se você trabalha com direito à saúde, vai lá e baixe o voto do Gilmar Mendes, que foi o relator. Ele explica como nenhuma outra pessoa o direito à saúde no Brasil, porque quando foi colocado lá em 88 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, as pessoas elas sempre adoram esquecer a segunda parte, né, do artigo, que é por meio de políticas públicas, que vai ser prestado então esse dever do Estado à saúde. E que os direitos têm que os cidadãos brasileiros e quem não é do Brasil tem direito a receber então essa saúde por meio dessas políticas públicas. E lá no voto do Gilmar Mendes, dessa STA 175, que foi lá em 2009, ele descreveu ponto a ponto desse artigo. Então, se você trabalha nessa área, vai lá e baixe o voto do Gilmar Mendes, porque vale muito a pena. Essa é uma questão que está sendo cada vez mais decidida nas cortes atualmente. Sejam todos bem-vindos. Que tem sido decidido nas cortes atualmente é exatamente até onde vai esse direito à saúde. É essa a questão primordial que o STJ e o STF vem debatendo já há alguns anos, e desde 2018 tem tido alguns julgamentos mais contundentes. Então, em 2018, aí eu trouxe uma colinha, porque eu não lembro de todos os números de cabeça, né, gente? É quase impossível a gente lembrar dos RESPs e tal. Em 2018, o RESP 1657156 falou sobre o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS. Então, foi lá naquele momento que eles decidiram sobre os medicamentos que estavam fora do RENAME, né, que é da Relação Nacional de Medicamentos. E tivemos então em 2009 a STA 175, em 2018 veio então o julgamento sobre os medicamentos fora da lista do SUS, e desde 2019, em 22 de maio, que teve a sessão plenária, começou-se a debater sobre os medicamentos que não estão registrados na Anvisa. Qual é a questão desse julgamento especificamente? Pela primeira vez, os ministros eles estão julgando em repercussão geral esse assunto. Eles entenderam que, como teve uma judicialização muito grande sobre medicamentos de alto custo, sobre a necessidade de medicamentos, inclusive aqueles que estão fora da Anvisa, eles colocaram repercussão geral nesse processo. O que também aconteceu quando a gente fala no julgamento de 2018. Então, esse é o principal diferencial desses julgamentos que ocorreram dos medicamentos que estão fora do RENAME e desse da Anvisa, porque no de 2018 do STJ, do RENAME, foi recurso repetitivo, e nesse agora da quarta-feira passada, que também foi julgado em 22 de maio de 2019, foi um julgamento com repercussão geral. Então, essa é a principal diferença. Parou de ser inter partes e se tornou um julgamento erga omnes. Ou seja, se você está entrando agora com um pedido de medicamento de alto custo ou um medicamento que não esteja registrado na Anvisa,
você tem que acompanhar muito atentamente quais são os requisitos que os ministros estão impondo para a necessidade de que você faça esse pedido. Porque é assim que os ministros... Eu gosto de pensar que é uma medida quase que em cima do muro, porque os ministros, eles não vão falar que as pessoas não têm direito ao acesso, mas eles vão impor condições para este acesso. Então, essa é uma das principais formas que eles estão trazendo o direito à saúde. Olha, a gente tem recursos finitos, porque o SUS tem recursos finitos, eles falam isso em todos os julgamentos, todos os momentos que eles podem, eles vão trazer essa ideia de recursos finitos e eles vão trazer, então, requisitos para que consiga se abarcar esses recursos finitos. Qual é a história desse julgamento que aconteceu lá no dia 22 de maio de 2019, quarta-feira passada, agora dia 11 de março de 2020, e que ainda vai para mais uma sessão, né, do plenário do STF para ser debatida? Foi pedida vista, então ainda não foi encerrado esse julgamento. Não tem como dizer que já tem consolidado um pensamento, mas já está encaminhado, sim, o que foi decidido lá. Vou trazer para vocês mais no final. Mas o que aconteceu? Foi em Minas Gerais, entraram contra a União e o Estado pedindo um medicamento de alto custo, e é interessante saber alguns pontos desse julgamento. Quando a gente fala medicamentos de alto custo, a gente tem que saber que a Anvisa, o papel da Anvisa, além de registrar, é também trazer segurança, eficácia, qualidade para os produtos que a gente consome e também um controle de preços, porque eles determinam o controle de preço, entendeu? As pessoas às vezes não sabem disso, que a Anvisa também tem esse papel de controle de preços, assim como a Conitec, quando a gente fala dentro de um âmbito público, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que vai analisar então para protocolos diversos, a incorporação desses medicamentos para esses protocolos de uso. Então a gente vai falar das doenças raras ou não raras, independe. A Conitec também faz uma limitação de preço. Então, tanto a Anvisa como a Conitec tem esse papel de controlar os preços para a compra do Estado brasileiro desses medicamentos. E para as farmacêuticas, a gente tem que pensar em todos os âmbitos. Para as farmacêuticas, o melhor do mundo é conseguir vender para o SUS, né? Porque o SUS são 150 milhões de brasileiros, porque apenas 50 milhões de brasileiros que têm acesso a seguro de saúde. E para acrescentar isso, quando a gente fala de medicamento de alto custo, é muito raro uma pessoa entrar contra o seu plano de saúde para custear um medicamento de alto custo, porque geralmente o SUS tem mais dinheiro que o seu plano de saúde. Então o próprio advogado, a gente como advogado, tem que ver o custo-benefício de entrar contra o Estado ou contra o seguro de saúde. E geralmente você vai escolher quem tem mais grana, gente. Quem tem mais grana é o Estado. Então, é por isso que tem tantas ações contra estados e contra a União, estados e os municípios, né? Porque a gente tem lá no artigo 23 que eles são responsáveis, e também já tem entendimento das cortes superiores que eles são solidariamente responsáveis por pagar a conta. E como eu falei, essa questão de medicamentos de alto custo, depois eu posso trazer outras perspectivas, mas vamos se ater ao julgamento do STF. Então, lá em Minas Gerais, essa pessoa entrou pedindo um medicamento de alto custo que não estava, na época, ela entrou em 2016, que naquela época não estava registrado na Anvisa. Detalhe para o fato que desde aquele momento até hoje o medicamento já está registrado sim na Anvisa. Então, no decurso do processo, esse medicamento foi registrado e incorporado na política pública que era da doença dessa pessoa. Então, de certa forma, ela não está mais violando nenhuma lei, ela só quer que seja cumprida a política pública. Mas como foi dada repercussão geral no processo, continua-se o julgamento, ainda que tenha se mudado os fatores desse julgamento como um todo. Olha que interessante.
E nessa última quarta-feira, alguns dos debates que foram feitos e também do dia 22 de maio, eu acho interessante trazer para vocês, é que a autora do processo, ela fala que a ausência de registro, eu até anotei bonitinho, a ausência de registro não se confunde com a vedação da sua importação. Então, para ela, registro e importação são coisas diferentes. Enquanto que o que os ministros eles estão trazendo é que o registro ele é a parte fundamental para que esse medicamento até chegue no Brasil, para que ele possa ser importado, para que ele esteja no solo brasileiro. Por que isso? Porque já tem tanto a lei do SUS, a lei 8080, como também o Código Penal trazem penalidades para as pessoas que vão ter esses medicamentos importados no solo brasileiro. É um crime medicamentos que não estão registrados na Anvisa circularem em território brasileiro. Agora eu trago para vocês também uma comparação que é fundamental de ser feita. Quando a gente fala de cannabis sativa, essa questão especificamente, a cannabis medicamentosa, ela teve um tratamento por causa de uma paciente, depois vocês também pesquisem, que foi a Anne Fischer, que os pais dela foram lá na USP, pegaram um relatório médico gigantesco comprovando a necessidade da filha deles, por que ela precisava daquele medicamento. E naquela época não tinha diferenciação nenhuma da cannabis para cannabis medicamentosa. Então, além de ser um medicamento que não estava registrado na Anvisa, era um crime você ter porque era uma droga. E eles conseguiram autorização da Anvisa para especificamente importar o medicamento. Isso é uma diferença importante, porque essa pessoa, que a gente está falando do julgamento da quarta-feira agora, ela não foi pelos trâmites da própria Anvisa pedir a importação do medicamento. Ela requereu diretamente ao Estado que custeasse um medicamento que simplesmente não está registrado na Anvisa. E esqueceu de tentar acomodar as outras necessidades que às vezes são administrativas. Esse é um trabalho fundamental para quem trabalha com biodireito, tanto no âmbito dos pacientes, de você ir lá na Anvisa e pedir, às vezes, autorização para a importação de um medicamento que não está registrado, como também pedir o registro do medicamento. Esse é um trabalho de quem trabalha com biodireito. Somos nós aqui que estamos participando desse momento que vamos trabalhar tanto a favor do paciente, como também a favor das empresas, para que a Anvisa, e aí claro que nesse caso você vai pedir autorização tanto para a Visa local como para a Anvisa, você tem que pensar nos âmbitos regionais e no âmbito federal, para trazer esses medicamentos para o Brasil. Então, e você vai atuar tanto para o paciente como para os provedores de saúde, porque esse é o nosso papel de trabalho. E na quarta-feira, no fim das contas, o que ficou determinado foi que o seguinte, aí eu trouxe aqui a minha colinha para falar para vocês certinho por quê. Desde o dia 22 de maio já tinha tido alguns requisitos que eles falaram. E aí eu acho errado, porque grande parte do noticiário falou que o Estado não está obrigado a importar medicamentos não registrados na Anvisa. E não é bem assim que foi o entendimento desde 22 de maio. Na verdade, o que eles querem evitar principalmente são tanto medicamentos experimentais, porque nesse caso você pode colocar em risco a vida do paciente, como também tentar descobrir se existe, na verdade, um outro tratamento que já existe no território brasileiro para esses pacientes. Por que não você conseguir um tratamento que já está disponível no SUS, mas que às vezes não é o melhor tratamento do mundo? Esse é um dos grandes problemas do direito à saúde, porque se você tem uma doença, você quer o melhor tratamento disponível.
E o melhor tratamento disponível, ele pode ser um tratamento que só existe em Israel, entendeu? E pode ser caro demais para o Brasil importar. Tá errado? Eu acho que é um julgamento muito complicado de fazer se você não tem a doença. Né? Dizer que a pessoa tá errada porque ela quer o melhor tratamento é um tanto quanto complicado. Então, os requisitos que eles colocaram o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Então, o principal ponto deles é o foco com o cuidado de medicamentos experimentais. Eu não sei se vocês lembram, inclusive tem uma coluna nossa do Migalhas, que é sobre uma criancinha que era o Charlie Gard. Lembra do Charlie Gard? Que era uma criancinha lá na Inglaterra. A gente fez, inclusive, migalhas bioéticas sobre ele, que os pais deles queriam tirar eles lá da maternidade da Inglaterra e levar para os Estados Unidos, porque tinha um trial, estava acontecendo uma pesquisa científica com um medicamento experimental para a doença deles. E aí, enfim, tem todo o desenrolar da história da criança e tal, a maternidade entrou contra os pais, e no final das contas, o melhor interesse da criança vencida foi de que era melhor ele ficar onde ele estava do que ser transportado para os Estados Unidos. Então, o que o STF ele quer prevenir são crianças como Charlie Gard. Você não pode simplesmente liberar o uso de medicamentos experimentais porque a gente não sabe a segurança, a eficácia, a qualidade. Como que você vai liberar isso? Entendeu? E principalmente medicamentos que estão fora do país. Não estamos falando de pesquisas que acontecem em solo brasileiro. Não, isso daí tudo bem. Por exemplo, o Estado brasileiro tem que custear a ida de uma criança para os Estados Unidos para passar por aquele experimento e todos os custos necessários para que ocorra isso. Então, esse é um dos principais pontos que o STF ele tenta evitar. Qual foi o segundo entendimento do julgamento de quarta-feira? Foi: a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Como regra geral. Aí vem os julgamentos que eu trouxe para vocês, que é importante vocês lerem, principalmente a STA 175, que fala: é possível, excepcionalmente, a concessão do medicamento sem registro sanitário em caso de demora da Anvisa para registrar esse medicamento. Se todas as agências internacionais incorporaram um novo medicamento e a Anvisa está demorando demais para esse registro, aí você vai ter 3 requisitos para conseguir, então, judicialmente, esse medicamento que não está registrado na Anvisa. O primeiro requisito é a existência do pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo de medicamentos de doença rara ou ultra rara. Sim, existem. Eu e a Thaís, a gente fez um parecer para um pai de uma menininha que tinha uma doença que apenas 10 pessoas no mundo tinham essa doença. Existem doenças ultra raras. Então, existe 2 tipos de registro. O registro do medicamento, que a Anvisa já deveria ter feito, porque é um medicamento que todas as agências internacionais já incorporaram, mas a Anvisa está demorando para fazer esse incorporamento. E aí você vem e fala: olha, o pedido de registro é de 2010 e até hoje não foi registrado. Ou é uma caso urgente. Já foi feito o pedido de registro em 2020, janeiro de 2020, mas o meu caso é especial. Aí vem o segundo requisito. Esses requisitos são cumulativos, tá? Então, a existência do pedido de registro, salvo no caso de doenças raras ou ultra raras. O segundo requisito, que é a existência de registro do medicamento nas agências internacionais. Então, também não adianta ser um medicamento que foi inventado no fundo do oceano. Tem que ser um medicamento que não é experimental. Então, já está registrado por outras agências internacionais. E o terceiro requisito é a inexistência de substituto terapêutico no Brasil. Que aí vem um debate, que é aquele debate que eu falei para vocês, que é muito cauteloso de ser feito, que é: quando a gente fala que a saúde é um mínimo existencial, você quer o melhor tratamento disponível, o melhor tratamento que existe no mundo. Às vezes, o que o STF está falando é: o SUS não consegue abarcar todos os tratamentos que existem.
quê? Aí vem todo um debate também que é importante vocês saberem, é que o SUS, quando ele foi criado, além da sua universalidade, a justiça que ele tem é utilitarista, que é o quê? O maior bem para a maior quantidade de pessoas. Então, se você está fora dessa maior quantidade de pessoas, você não vai ser necessariamente abarcado pelo SUS. Porque o SUS foi criado com esse aspecto. Pode ter sido um erro, mas foi assim que o SUS foi criado. Pode ser necessário uma mudança, mas foi assim que o SUS foi criado. Ele tem uma justiça utilitarista. E o quarto ponto é: as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face à União. Essa eu acho que é uma questão um pouco complicada. E como eu falei, o julgamento não encerrou. Pode ser que os requisitos que eu estou trazendo aqui para vocês tenham uma alteração. E se for esse o caso, vamos trazer para debate aqui de novo. Mas o entendimento majoritário das cortes, inclusive do STF, é que quando você entra contra a União, o Estado ou o município, eles são solidariamente responsáveis. E o que o STF faz, falando que quando você está entrando com um medicamento que não é registrado na Anvisa, você tem que entrar contra a União especificamente, você está colocando como responsabilidade da União todos esses medicamentos. E aí tem um problema grave orçamentário, que é você vai drenar o recurso inteiro da União e a gente vai começar a ter diversos juízes que não vão dar ganho de causa para os pacientes, porque vai drenar todo o recurso da União. É quem tem mais dinheiro? É quem tem mais dinheiro. Mas ainda assim, se você tem uma organicidade de pessoas que vão entrar só contra o seu estado, contra o município, ou você afirma que há solidariedade entre eles têm que dividir os custos, se virar para dividir os custos. Então, assim, a questão do medicamento de alto custo e do registro na Anvisa são questões muito complexas. O medicamento de alto custo em si traz debates enormes. A falta de registro na Anvisa traz diversos outros debates. Mas a ideia hoje era trazer o julgamento que teve quarta-feira passada. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Queria falar aqui? Essa é uma questão muito importante. A gente abarca no curso com mais profundidade, porque eu tenho mais tempo para falar com vocês sobre tudo que envolve. Quero trazer ainda mais sobre medicamentos de alto custo. Eu acho que esse é um debate importantíssimo porque trata também de políticas públicas. E nesse caso especificamente sobre políticas públicas, a gente está falando das políticas que eu e você temos acesso, a gente está falando da Política Nacional de Imunização. Então, será que com essa crise de corona vai se descobrir uma vacina que vai ser uma vacina caríssima? O que isso significa? A gente teve 50 bilhões investidos agora, 50 ou 5, me desculpa, alguns bilhões investidos agora só nessa questão do corona. E isso me faz pensar sobre de onde tiraram esse dinheiro, de quais outras políticas tiraram esse dinheiro. Isso é uma preocupação sincera que eu tenho. Amanhã tem migalhas da Thaís, que vai sair sobre essa questão do corona. E quinta-feira a gente vai vir falar com vocês às 8 horas, mais um ao vivo. Eu vou colocar para vocês votarem de novo. Eu acho que é bacana vocês escolherem o tema que vocês têm mais curiosidade de falar, de ouvir, de trazerem as dúvidas de vocês. E eu acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. Tudo certo, pessoal? Muito obrigada por me acompanharem. Eu me empolgo muito quando eu vou falar sobre essa questão, porque é uma questão que eu já estudei muito. E é isso. Boa noite, bom descanso e se cuidem!